Ei, pessoal, bora entender melhor o que acontece com um contato dentro de um fluxo e como que eu consigo analisar isso. Vou buscar aqui um fluxo de cadência de prospecção. Então, olha só. Quando eu passo o mouse aqui, eu consigo ver quantos contatos passaram por esse fluxo. Então, quantos estão com status ativo, ali percorrendo as minhas interações, quantos estão pausados, quantos deram bounce, ou seja, o e-mail ele não pôde ser entregue, então ou por o e-mail estava errado, e aí o Rive voltou com esse e-mail porque ele não conseguiu entregar, e aí fica com esse status aqui para nós, finalizado. Então ele não está percorrendo o fluxo mais conectado, ou seja, meu objetivo ali positivo no fluxo foi alcançado. Se eu estou falando de um fluxo de prospecção, meu objetivo positivo é conseguir marcar uma reunião pendente, ou seja, responder o meu e-mail e eu ainda não alterei o status ou o estágio dele e não iniciado. Mais informações sobre a conversão. Então, quantos foram finalizados, quantos conectaram, quantos viraram clientes. Então, sempre, pessoal, fiquem atentos a estágio, status e marquem o que aconteceu com aquele contato para que vocês tenham as métricas. E a taxa de resposta. Então, de todos enviados, quantos foram respondidos. Aqui eu tenho as minhas interações no fluxo, então quando eu criei, eu coloquei uma etapa via LinkedIn. No mesmo dia, fazer uma interação via e-mail. E aí eu tenho mais informações sobre a taxa de abertura, resposta e conversão, porcentagem e mais a fundo aqui quando eu passo o mouse. Ligação, então quantas foram executadas e quantas converteram. É claro que a conversão, pessoal, ela está relacionada a essa etapa em específico, beleza? E aí eu consigo fazer análises a partir disso. Quando eu venho aqui em contatos, aí eu vou entender melhor sobre os contatos que passaram por esse fluxo e o que aconteceu com eles. Eu posso fazer filtros aqui em cima. Então, eu quero ver os contatos que eu perdi no fluxo de prospecção porque não tinham perfil. E aí eu consigo entender se eu estou gerando os leads adequados. Porque se eu não estou conseguindo, se eu estou perdendo muito lead por causa de perfil no fluxo de prospecção, será realmente que eu estou conseguindo levantar as listas certas? Então, fazer realmente análises por aqui. Não, eu quero tirar os filtros e ver um por um. Então, vamos lá. O reloginho significa que uma tarefa foi criada para o meu vendedor. Então, ela está esperando para ser executada. No caso, nesse caso aqui desse contato, o contato foi classificado como perdido ainda quando essa tarefa estava em ordem. Então, no caso, vai ficar sempre o status de reloginho aqui para a gente. O checkzinho é bem a lógica do WhatsApp, então é super fácil. Ou seja, ele recebeu o e-mail, então ele está na quarta interação aqui, ele recebeu o e-mail. Inclusive, ele só foi até a quarta interação. Então, na oitava interação, ele parou na oitava interação das 9 que tem no fluxo como um todo. E dei uma olhadinha, uma etapa foi excluída. Quando uma etapa é excluída, ela fica informando, o Rive informa aqui nessa tela de contatos. É claro que tem que ter muita atenção do porquê que eu excluí essa tarefa em específico, porque no caso eu não vou ter realizado ela, então o que influencia na minha métrica, sabe? No sentido de eu deveria ter feito com que todo mundo passasse por todas as etapas. Mas sempre que você for excluir uma tarefa avulsa, então foi criada uma tarefa aqui para ser realizada para os contatos, você vai excluir por algum motivo, lembrem-se que ela vai ficar aqui documentada, vai ficar no histórico do contato também, e vai influenciar a métrica de qualquer forma. 2 vezinhos. O e-mail ele foi aberto.
Essa exclamação aqui é o soft bounce. Então, hoje a gente fala que tem dois tipos de bounce. O hard bounce. Então, o e-mail está completamente errado, não conseguimos entregar. E o soft bounce, quando por algum motivo esse e-mail não pode ser entregue. Então, por exemplo, quando a caixa de entrada do lead está muito cheia ou o servidor não deixou ele entregar. Então, vai ficar esse soft bounce aqui. O River ele vai fazer a tentativa de envio por 3 vezes, não conseguindo, aí ele dá um hard bounce mesmo e vai te avisar. Responder o e-mail, nesse caso aqui, a setinha para a esquerda. Lembrando que, como o River está integrado à sua caixa de entrada, a resposta vai estar tanto na sua caixa de entrada quanto aqui no histórico do contato. E aí você entende o que você vai fazer a partir dessa resposta. Foi uma resposta positiva, vou marcar uma reunião, foi uma resposta negativa, consigo converter ele ainda a partir dessa resposta? Então aí eu classifico de acordo. No caso aqui, esse lead leu 2 vezes um e-mail, e aí eu tenho a minha informação da última data de abertura. E aqui, pessoal, a gente tem o xizinho que eu estava falando com vocês. Então, quando é um hard bounce, o e-mail realmente não pode ser entregue porque estava errado, eu vou alterar esse e-mail lá no histórico do contato, colocar um novo e-mail depois que eu conseguir o certo. Como que eu posso conseguir o certo? Eu posso fazer uma inteligência comercial e encontrar esse e-mail talvez em alguma ferramenta de levantamento de contatos, ou eu posso dar uma ligadinha na empresa e tentar validar o e-mail. No fim das contas, consegui o e-mail, aí eu venho aqui e ativo ele de novo para ele voltar a percorrer a cadência. Pessoal, se ficou qualquer dúvida, deem uma olhadinha aqui no Ajuda ou entrem em contato pelo nosso suporte, que a gente vai estar à disposição, beleza? Abraço e até mais!